Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai se ater a um fato relevante que foi divulgado por Oi S.A. no dia de ontem. Teve desdobramentos na Bolsa de Valores brasileiras em termos de negociação dos preços de Oi BR3 e Oi BR4. A gente vai falar, na verdade, do grupamento das ações Oi BR3 e Oi BR4 que foi divulgado no dia de ontem. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, põe aí nos comentários se você tem ações Oi BR3 e Oi BR4 e fica até o final desse vídeo que a gente vai falar de muitos assuntos correlacionados ao fato relevante divulgado no dia de ontem. Será que é uma solução definitiva grupar ações Oi BR3 e Oi BR4 na Bolsa de Valores? Na minha opinião, é uma necessidade, porque existe um manual de boas práticas de negociação de ações na Bolsa Brasileira, no qual a B3 é a guardiã, e que, na verdade, essas regras estavam sendo até então infringidas por Oi S.A. com relação à negociação tanto de Oi BR3 e, num período posterior, também Oi BR4, negociadas abaixo de R$1, portanto consideradas penny stock. De acordo com a regra da B3, as ações de qualquer empresa não podem ser negociadas abaixo de R$1 por 30 pregões consecutivos. E nessa pegada a B3 já havia comunicado o Oi S.A. no mês de agosto para que tomasse uma decisão, e aí pelo combinado, inclusive divulgado aí nos últimos fatos relevantes de Oi, ela levaria, a direção da companhia levaria uma proposta à Assembleia Geral Extraordinária, e aliás foi isso que o Oi S.A. o fez. Vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 18 de novembro, portanto daqui a um mês, na qual haverá a hipótese aí, a proposta de grupamento das ações de 50 ações para uma ação. O que muda para você investidor, para você investidora? Se você tem, por exemplo, 50 ações que valem atualmente 30 centavos, você passará a ter apenas uma ação que começa valendo, depois do dia 18 de novembro, R$15. Aí você pode pensar o seguinte: haverá mudança no capital social da companhia? Em termos financeiros não haverá mudança nenhuma. O que vai acontecer é uma redução na proporção de 50:1 nesse capital social, mas a sua relevância frente ao quadro acionário da companhia vai ser idêntica, vai ser igual, porque se você tinha 50 ações valendo 30 centavos, você passa a ter uma ação valendo R$15 e o capital social da companhia, na verdade, se reduziu em 50 vezes. Então nada muda com relação a essa proporção. Mas existe um fator psicológico muito negativo, na minha opinião. Imagine na hipótese de você ter 10 mil ações Oi BR3 valendo 30 centavos e você passar a ter apenas 200 ações valendo R$15. Soa negativamente, não é? Porque você detinha muito mais ações e agora você está detendo poucas ações. Então, se proporcionalmente nada muda, numericamente muda e muito, a ponto de impactar negativamente na liquidez das ações. Por que não? O movimento natural de negociação de ações na Bolsa de Valores é justamente o inverso disso. Por exemplo, uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa e resolve fazer exatamente o inverso do que o Oi S.A. está propondo o desdobramento de suas ações de 1:2, por exemplo, escala de 1:2 para ficar mais fácil explicar para vocês. Vamos dizer o seguinte: se você tem uma ação que vale R$100, você passa a ter duas ações que valem R$50. O que mudou com relação ao capital social em termos financeiros? Nada. Mas existe o seguinte fator: eu quero trazer mais investidores para minha empresa e, de repente, falar que a minha ação vale R$100 na bolsa pode impedir que muitos investidores pequenos tenham acesso a ela. Então o que eu faço? Eu transformo uma ação em duas ações e aí as ações passam a ser negociadas a partir de uma data X por R$50.
Eu aumento a possibilidade, então, de quem tem menos capital, menos dinheiro para investir nas ações, nas minhas ações na bolsa, melhorando as condições de negociação. Então aí nós temos um fator muito positivo, porque esta empresa está crescendo e ela quer trazer mais investidores para junto dela. Agora, no caso de Oi S.A., está acontecendo justamente um efeito psicológico negativo. Se vocês forem olhar como que Oi BR3 e Oi BR4 foi negociada nas últimas semanas, a ação, tirando o dia de hoje, tá, que foi um efeito adverso provocado justamente pelo fato relevante divulgado no dia de ontem, mas o preço da ação, enquanto a empresa não sai da recuperação judicial, estava aqui, entre aspas, meio que equalizada, constante, na casa aí de 40 centavos já há algumas semanas. O que aconteceu hoje? Soltou o fato relevante, a ação Oi BR3 caiu nada mais, nada menos que quase 14% nesse dia, acabou fechando aí a 31 centavos e Oi BR4 acabou fechando a 73 centavos, finalzinho do pregão pelo menos era 73 centavos, então desvalorizando no dia por volta de 10%. Tirando o dia de hoje, havia um equilíbrio entre oferta e demanda das ações em termos de pressão compradora e pressão vendedora. Então, o anúncio sobre o grupamento, possível grupamento de 50-1, que estará sendo proposto no dia 18 de novembro, a exatamente daqui a 30 dias, passa longe, na minha opinião, de ser a solução definitiva para a companhia. Solução definitiva, de fato, é o fim da recuperação judicial e não o grupamento. O que pode rolar a partir de agora? Se a ação passar a valer R$ 15, na hipótese aí, a partir do dia 18 de novembro, por exemplo, hipoteticamente falando, o que isso pode implicar? Em termos psicológicos, para quem investe na bolsa, a possibilidade de mais queda e mais queda. Porque o que se tem visto nas ações Oi BR3 e Oi BR4 nos últimos anos é um caminho de queda enquanto a recuperação judicial não se encerra, enquanto não se encerra o processo de recuperação judicial. Então, existe sim um fator nocivo, psicologicamente adverso à empresa, sim, na Bolsa de Valores, porque tem chance sim de se gerar uma fuga de investidores e uma aversão aos papéis de Oi S.A. na Bolsa de Valores. E com relação ao capital social, será que vai ter alguma mudança? Em termos financeiros, nada muda. Em termos de número de ações, proporcionalmente nesta manobra, o número de ações ordinárias e preferenciais vai ser reduzido em 50 vezes. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo aqui. Quero que enquanto você assiste até o final, porque vai ter muitas informações importantes para você acionista de Oi S.A., para você detentor de Oi BR3 e Oi BR4, fica até o fim que tem um montão de definição que eu quero passar para você. Enquanto você vai assistindo, já se inscreve no canal Milhão e já põe aí nos comentários a sua opinião sobre o grupamento proposto de 50-1 na próxima Assembleia Geral Extraordinária daqui a um mês, tá? E também o que você tem achado sobre esse imbróglio que está sendo a venda de Oi Imóvel para TIM, Vivo e Claro, que está impedindo que Oi S.A. saia da recuperação judicial. O olho do furacão, galera, tá aí. A solução definitiva para o case Oi S.A. na Bolsa de Valores brasileira é o fim da recuperação judicial e não o grupamento das ações. Essa é a minha opinião, eu quero que você dê a sua a partir de agora e fique até o fim do vídeo, tá joia? Fala, meus amigos, dia quente hoje com relação à cotação das ações Oi BR3 e Oi BR4. Esse vídeo aqui vai ser longo, mas vai ser necessário. Se você tem essas ações, fica até o final, tá? Muitas informações relevantes aqui. Eu tenho na tela o fato relevante que foi divulgado ontem pela direção de Oi S.A. A gente vai abordar todos os parágrafos desse fato relevante. Na verdade são 2,5 páginas, mas os principais parágrafos a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Só que antes eu quero passar alguns conceitos para vocês sobre grupamento,
Penny Stock, por que está sendo proposto este grupamento de 50 para 1? E aliás, eu tenho mais uma pergunta para vocês, hein? Será que precisava ser um grupamento tão agressivo assim? Será que não podia ser 10 para 1 ou 20 para 1? Tinha que ser de fato 50 para 1? Bom, primeiramente explicando para vocês o que significa uma Penny Stock. Penny Stock é exatamente o que o IBR3 e o IBR4 vivencia atualmente na Bolsa de Valores brasileira. As Penny Stock são ações de empresas que são negociadas a valores muito baixos, na casa de centavos de reais aqui no Brasil. E apesar desse termo ter sido originado nos Estados Unidos, e na verdade esse termo Penny Stock ele foi criado em Wall Street, lá na Bolsa de Valores de Nova York, para designar ações de empresas que são negociadas não abaixo de $1, mas sim abaixo de $5. Eu não sei se você tinha essa informação. Já no Reino Unido, na Inglaterra, lá usa-se de fato o termo fidedigno. São ações negociadas na casa de centavos da moeda utilizada lá, que é a libra esterlina. Quais são as características de uma Penny Stock? Bom, devido ao baixo valor, as Penny Stocks são ações suscetíveis a alta volatilidade, justamente o que a gente tem visualizado semana após semana na Bolsa de Valores brasileira com relação às ações OIBR3 e OIBR4. Além disso, elas embutem, claro que, um risco mais elevado, o que possibilita, sim, oportunidades, mas também maiores perdas com relação aos investidores. Ou seja, a oscilação de 1 centavo de real em uma Penny Stock corresponde a uma variação geralmente acima de 1%. Por exemplo, o IBR3 na semana passada, cada 1 centavo significava 2,7% de valorização ou desvalorização, quando a ação OIBR3 subia 1 centavo ou se reduzia em 1 centavo. Por exemplo, uma ação cujo preço é de R$20 na Bolsa de Valores brasileira tem uma variação de apenas 0,05% caso oscile 1 centavo. Entendeu? Então, o que se passa através dos preços e das variabilidades em porcentagem do preço de negociação de uma ação? Então, caso a ação despenque, há risco também de um investidor não encontrar comprador por causa de sua baixa liquidez. Outra característica de uma Penny Stock. Entenderam então o que eu falei na primeira parte desse vídeo aqui? O fato da ação estar sofrendo queda semana após semana pode fazer com que os investidores perdam a confiança na empresa, abale a credibilidade da empresa. Por exemplo, vejam só IRBR3. IRB Brasil é a mesma coisa, só que, claro, IRB não está em recuperação judicial, mas teve a sua reputação abalada pelos acontecimentos recentes. Para que vocês entendam uma coisa, existem regras na B3 para negociação das Penny Stock. No Brasil, a B3 tem uma restrição à negociação de ações na casa de centavos. A regra da Bolsa Brasileira é que as empresas não podem ter preço de fechamento de suas ações abaixo de R$1 por 30 pregões consecutivos. A regra ela é de 2015 e estabeleceu prazos para que as empresas com ações classificadas como Penny Stock, que é o caso de OIBR3 e OIBR4, revertam essa situação. Caso isso aconteça, a empresa vai receber uma notificação da B3, no caso a notificação foi recebida pela OISA no mês de agosto, e ela tem que informar imediatamente ao mercado, através de fato relevante, esta comunicação da B3. Então, após a notificação, a empresa tem um prazo para apresentar um plano de ação e informar ao mercado as medidas que serão tomadas para modificar a situação e o prazo de cumprimento. No caso, o ISA já comunicou à B3 que a Assembleia Geral Extraordinária levará a proposta de grupamento de 50 para 1 ação no dia 18 de novembro. O que a empresa pode fazer para reverter a situação? A única alternativa é fazer o grupamento das ações. E o que é esse grupamento?
O grupamento de ações é quando uma empresa decide diminuir o número de ações disponíveis no mercado sem reduzir o seu capital social, sem reduzir o seu capital na Bolsa de Valores. Ou seja, a redução de 50 ações para apenas uma ação disponível na Bolsa representa um aumento do valor de face de cada ação OIBR3 e OIBR4. O que vai mudar para o investidor, para o detentor de OIBR3 ou mesmo OIBR4? Apenas a composição. O investidor passa de 50 ações que vale hoje, hipoteticamente, 30 centavos a ter apenas uma ação que valha 50 vezes mais, 15 reais. Nada muda em termos financeiros, mas em termos psicológicos, como eu expliquei na primeira parte do vídeo, pode mudar e pode mudar muito. Você que tem 10 mil ações que valem, por exemplo, 30 centavos, vai passar a ter apenas 200 ações que valem 15 reais, abrindo a hipótese, a possibilidade de continuar a queda e essa ação chegar, por exemplo, a R$1. É isso que ninguém quer, por isso que a empresa tem que se empenhar cada vez mais para sair da recuperação judicial. Esta, de fato, é a solução definitiva. Vamos dar uma olhada aqui nas prerrogativas do fato relevante que fora divulgado no dia de ontem por OISA. Está aqui o fato relevante. Vamos entender o objetivo. A proposta de grupamento tem por objetivo principal o enquadramento da cotação das ações de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$1 por unidade de ação nos termos do regulamento da B3. Além de adequar as cotações das ações da companhia aos referidos regulamento e manual de conduta da B3, a implementação do grupamento de OIBR3 e OIBR4 viabilizará um mercado secundário, que é o mercado de compra e venda de ações na Bolsa de Valores, mais saudável e justo, objetivo almejado pela própria regra da B3. O grupamento permitirá também que as ações da companhia voltem a atender um dos critérios para que sejam elegíveis à composição de índices de mercado, como o índice Bovespa, porque não existe nenhuma ação negociada na Bolsa e que faz parte do Ibovespa atual que esteja sendo negociada abaixo de R$1. Não é uma verdade? E o fator de grupamento? Como é explicado aqui, a administração da companhia propõe uma proposta que vai ser discutida no dia 18 de novembro, vai propor aos acionistas o grupamento da totalidade de suas ações ordinárias e preferenciais na proporção de 50:1. Pode ser que o quadro acionário da companhia, principalmente os investidores que têm maior proporção de ações no quadro acionário, podem negar isso aqui e dizer o seguinte: 50:1 a gente não aceita, a gente propõe 5:1, 10:1 na hipótese. Pode acontecer, tá bom? Continuando aqui embaixo, capital social da companhia, que não vai ser alterado em termos financeiros, mas será alterado sim na proporção direta em termos de número de ações. Caso aprovado o grupamento de ações pela AGE, o capital social da companhia de 6,6 bilhões de ações passará a ser dividido em 132 milhões de ações, sendo 128 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão, e 3 milhões de ações preferenciais nominativas e sem valor nominal de emissão. Período para livre ajuste. Caso aprovada a proposta de grupamento em AGE, seja concedido prazo não inferior a 30 dias para que os acionistas detentores de ações OIBR3 ou mesmo OIBR4 que desejarem possam ajustar suas posições de ações por espécie em lotes múltiplos de 50 ações, mediante negociação na própria B3, de forma a permanecerem integrando o quadro acionário da companhia após a efetivação do grupamento. Então você vai ter a possibilidade aí em 30 dias de negociar suas ações, caso você não queira mais ser acionista. Então, em resumo, este foi o fato relevante que foi divulgado para o mercado no dia de ontem, altamente impactante
no mercado financeiro porque as ações despencaram, fruto do quê? Sendo que estavam praticamente equalizadas nas últimas sessões, nos últimos pregões e nas últimas semanas. Fruto do entendimento, processamento dessa informação, desse fato relevante pelos players de mercado. Beleza? Passei o recado então, sempre no nosso compromisso de compartilhar fatos relevantes que advêm de Oi S.A., da direção da companhia, e também de compartilhar as últimas notícias sobre Oi BR3 e Oi BR4. Abraço, tchau, tchau.